Parlamentares se reúnem com Lewandowski para tratar da investigação contra opositores. O deputado federal Eduardo Bolsonaro realizou, na quarta-feira, dia 15, uma reunião com o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, para tratar da investigação sobre uma suposta disseminação de notícias falsas por opositores em relação ao desastre no Rio Grande do Sul. Segundo o filho do ex-presidente, Lewandowski alegou que a iniciativa de investigar parlamentares e cidadãos, entre aspas, não partiu dele, mas do ministro-chefe da Secretaria de Comunicação, da SECOM, o Paulo Pimenta. A CCJ da Câmara dos Deputados aprovou, a gente acompanhou aqui, um convite dirigido ao Paulo Pimenta, solicitando que ele explique essa investigação. Silvio acredita que ele não comparecerá, Brás. Para o dia... Eu concordo com o Silvio. Sabe o que não acontece? Vai aparecer. Era antes uma convocação, mas depois de uma tratativa ali foi mudada para convite. E aí você já pode esperar, né? O requerimento que foi apresentado pelo deputado federal Paulo Bilinski foi subscrito pelos parlamentares Zucco, Marcos Polon, Orlando Silva, Pedro Campos, Rubens Pereira Júnior, Bacelar, Coronel Fernando e Cristo Nieto. Então, a gente acompanhou isso, que no texto o Bilinski solicita que Pimenta esclareça sobre, isso que é bom destacar, o uso da Polícia Federal para investigar e perseguir opositores que denunciaram falhas e abusos do governo federal na tragédia. Fecha aspas. Então, tem um post aqui no X do Eduardo Bolsonaro, em que ele coloca: ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, me recebeu no Ministério da Justiça, junto com os deputados Carol Detoni e Paulo Bilinski, e alegou que não partiu dele a iniciativa para investigar parlamentares e cidadãos devido a postagens em redes sociais. O Braz, então, nessa reunião também, ele pontuou isso, que no governo do pai dele, ou então do presidente Bolsonaro, jamais houve uma situação dessa, de perseguição, partisse de um ministro ou do próprio presidente. Não teve. Não, ao contrário, no governo do Bolsonaro aconteceu justamente o oposto, foi até tolerância demais com os opositores e adversários, Foi quase que o erro oposto ao que acontece aqui agora. É claro que a gente não esperava que o governo, ninguém apoiaria, um governo Bolsonaro que usasse, enfim, perseguições ideológicas contra os seus adversários, mas também a gente esperava um pouco mais de rigor, não é? O governo Bolsonaro até como o Olavo dizia, se não prenderem, ou não acusar os inimigos do que eles estão cometendo. O governo Bolsonaro, em certas fases, foi quase uma mãe para a esquerda. Então. Daí isso vai se voltar contra. Vai, e de certa maneira, um pouco do que a gente está passando hoje enfim, culpa aí desse excesso de conivência, falta de fato de pressão em cima dos adversários. Agora, é claro... De colocá-los no lugar? Olha, o que eu posso te dizer? Enfim, sem a gente correr o risco de ser preso. Tá. Desculpe pela pergunta, a gente pode partir de outro ponto agora, Brás. Como disse aqui, teve alguém que comentou aqui no chat, eu achei maravilhoso o comentário, acho que é do... Você tá assistindo... Tô nos dois, tô no Diário BSM e no Brasil Sem Medo. Eu perdi o comentário, mas a pessoa comentou que essa notícia é chafé com água de esgoto. Verdade. Agora, porque qual que é o meu ponto, Ana? A gente sabe que 4 anos de governo Bolsonaro não ia conseguir pôr fim nessa máquina muito bem equipada dentro do estamento público, entranhada na burocracia do país, totalmente aparelhado, que é a esquerda. A gente sabe que é uma bobagem imaginar que em 4 anos daria, de fato, para extirpar todos os mamadores de recursos, de verbas, os ideólogos, enfim... A mentalidade mesmo. Além da mentalidade, assim, tem que começar com pessoas mesmo, A gente sabe que existem pessoas entranhadas dentro do estamento burocrático que não têm, digamos assim, um comprometimento ideológico com a esquerda,
mas que elas estão ali por quê? Porque elas acreditam que a esquerda é o poder, então elas são subservientes a esse poder, certo? E vão fazer de tudo para perpetuar a esquerda no poder, porque sabe que com a esquerda no poder, a posição delas dentro da burocracia é garantida. Então, a concepção deles é que a justiça é do mais forte. Como a esquerda é mais forte, então eles vão trabalhar para essa justiça do mais forte. Não é? E eles vão continuar ali auxiliando, enfim, a transformar ministérios naqueles montes e montes e montes de subpastas que servem para colocar cada vez mais pessoas, para criar cada vez mais esquemas. A gente lembra, por exemplo, daquela proposta de se fazer uma espécie de lava-jato do MEC, que se tivesse acontecido teria sido, de fato, uma vitória para o Brasil, teria extirpado um monte de carrapato que existe dentro do MEC e teria posto um fim naquilo que o MEC ele acaba sendo na prática, que é uma espécie de balcão de negócios entre universidades particulares, entre grandes grupos privados de educação e o governo. O MEC vira uma espécie de um balcãozão de negócios. E não só universidades e tudo mais. A gente sabe que ali tem gente, por exemplo, que ganha centenas de milhares de reais com palestras feitas para funcionários do MEC, muita gente ligada à Rede Globo, como na época vazou nomes de pessoas ligadas, né, o esquema das editoras dos livros didáticos. Entendeu? E aí, quando você vai ver muitas dessas pessoas, como é o caso, por exemplo, do Gilmar Mendes, de vários ministros ali, são pessoas que, se você pegar o background intelectual, o que esses caras já escreveram, produziram nos seus períodos de acadêmicos, de juristas, o próprio Alexandre de Moraes, são pessoas que não têm um background intelectual de esquerda. Para quem não lembra, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes eram vistos como direitistas pela esquerda há 8 anos atrás, 7 anos atrás, não faz muito tempo. Entendeu? Então essa gente não tem de fato um compromisso intelectual com a esquerda. O próprio Aras, não é que num dia elogiava o Che Guevara, no outro dia elogiava Bolsonaro. Entendeu? Quem não lembra do Aras elogiando o Che Guevara? Pois no outro dia estava elogiando. Então, assim, essa gente, na verdade, não tem eles não são comprometidos intelectualmente com a esquerda, como já é o caso do Lewandowski, que já é um pouco diferente. O Lewandowski ali, a Carmen Lúcia, essas pessoas de fato são esquerdistas de coração e de mente. Mas os grandes chefões do poder burocrático, as pessoas que estão de fato ali nesse estamento, elas só entendem que a esquerda é o que proporciona elas terem poder no momento, portanto elas vão jogar a favor da esquerda. E parece que é esse tipo de jogo político que a direita ainda não entendeu. Certo. Bom, então, né, dessa reunião aqui, trataram das amenidades, mas efetivamente, né? Efetivamente não aconteceu nada. Não dá para esperar, porque o Paulo Pimenta já está também lá no Rio Grande do Sul como um interventor, né? Na prática é isso. Na prática. Na prática ele... Aliás, lembrando, né, o Lula, como eu sempre comento, o Lula que é um varguista de coração, né, ele está fazendo exatamente o que o Vargas fez, aliás. O primeiro estado que o Vargas implementou um interventor federal foi o Rio Grande do Sul. Uau. Tá. Estamos vendo repetir, então, né, coisas... E tá todo mundo só olhando e aplaudindo. Gente, até o discurso da picanha do Lula é uma cópia de um discurso do Vargas. O Vargas, um dos discursos que elegeram Vargas foi um discurso transmitido pela rádio na época, onde ele prometia que as pessoas poderiam passar a comprar carne a partir de não sei quantos cruzeiros. Eu não lembro se eram cruzeiros ou se ainda eram os réis na época do Vargas, acho que já era cruzeiros. Enfim, a partir de tantos cruzeiros as pessoas poderiam voltar a comprar carne a partir de X valor, que o preço da carne ia cair para tanto, e ele ainda falava valor, né? Sei lá, 20 cruzeiros o quilo, X cruzeiros o quilo, falando literalmente carne vermelha, pá, do churrasco, assim, mas sem tirar nem pôr. Para quem não lembra aquele gesto do Lula, né, com o cotoquinho dele, né, com a mão suja de petróleo na Petrobras, aquilo ali foi uma imitação de um gesto do Vargas. Então, procurem no Google, Vargas, o petróleo é nosso, e vocês vão ver uma foto do Vargas falando a mesma coisa, falando que o petróleo é nosso, e com a mão, no caso do Vargas, ele tinha os 5 dedos, né? Uma Suja. foto, a marquinha de petróleo assim na mão, posando para a câmera, assim, mostrando a mãozinha marcada de petróleo, assim, aquela foto posada. Ele fez a diferença. O Vargas estava todo
de terno e chapéu e pai e tal, e o Lula, né, com o macacão de trabalhador da Petrobras naquela foto, lembra? Né? Acho que a coisa mais próxima que ele chegou na vida dele um dia de trabalhar foi vestindo aquele macacão. Foi para se sentir, né, um ele pouco quase sentiu como que é o gostinho de trabalhar na vida, né? Que é uma coisa que o Lula nunca fez na vida dele. É fundador do Partido dos Trabalhadores e um sindicalista que nunca trabalhou na vida, né? E aí tem então, assim, o Lula é um varguista. Para quem quer entender a mentalidade do Lula, a mentalidade do governo Lula, estuda a história do varguismo no Brasil e vocês vão entender a mentalidade do governo Lula. Lembrando que Vargas era um ditador fascista, né? Lembrando, frisando, botando holofotes, sublinhando. E que é farto de registros de declarações do Lula admitindo que admira o Vargas. Então, a gente precisa sempre lembrar isso mesmo. E aí é a pergunta que sempre fica, né? E no final do dia, os fascistas somos nós, não é? Mas quem admira ditador fascista é o senhor que está lá esquentando o bumbum na cadeira da presidência. E que disse lá na tragédia do Rio Grande do Sul, né, naquele palanque que ele montou lá, que pretende concorrer a mais umas 10 eleições. Mandou essa lá no Sul, Brasil. Ele quer o quê? É disputar ainda mais umas 10 eleições. Na tragédia. No dia que o Paulo Pimenta foi assinar lá, né, como interventor, legalizado basicamente, né, chancelado ali. Tava o Barroso. Ele só faz esse tipo de fala naqueles ambientes controlados, né? Eles devem colocar ali a militância do PT, colocar pessoal do MST, pessoal de acampamento. É um ambiente todo controlado. Ele não tem coragem de, entendeu, montar um palanque no meio da rua ali e falar... Não, ele fez da tragédia comício, né? Esse é o ponto. Ele não tem coragem de chegar no meio da rua, assim, via pública e falar um troço desse, entendeu? Porque se ele faz isso... Se ele faz isso assim, cara, eu não sei, talvez em Porto Alegre, não sei, Porto Alegre é meio complicado. Mas se ele faz isso no interior do Rio Grande, ele sai de lá cagado a pau, filho. Gauchada senta o relho nele mesmo, não tem dó.